Acho que já estamos ao vivo. Alisson, Gutinho, boa noite. Vocês que já estão chegando. Gutinho, hoje é o aniversário dele. Beijo. Feliz aniversário. Vamos comemorar juntos. Vamos aguardar a nossa convidada especial. E todos os convidados, né? Que são especiais. Deixa eu preparar aqui o meu roteirinho. Enquanto a gente espera as pessoas entrarem, eu vou conversando com vocês rapidão sobre os avisos. A gente tem 1 hora só de live, o que é um desafio, né? Para quem já assistiu as minhas sabe que eu falo muito, quem já assistiu as da Leila sabe que o volume é muito parecido também, então a gente vai tentar organizar isso aqui. Temos um roteiro planejado para 1 hora, mas vocês sabem, né, que o planejamento, abismo, né, e as coisas. Mas enfim, deixa a Leila entrar que eu já vou jogar ela aqui. A gente tem 1 hora, vai tentar organizar tudo isso em 1 hora. Tem uma pautinha de pergunta, tem uma surpresa para vocês. Uma não, algumas. Olha, a Leila já chegou, deixa eu jogar ela aqui. Olá, boa noite! Nossa! Olá! Muito bem, muito bem. Nossa, meu amor, nossa, esse seu background aí, entendeu? Olha isso, outro nível. Caruaru, né? Pipa, Amélie Poulain, ali é uma coisa muito bem produzida. Eu estava dando os avisos, tá, Leila? Que a gente só tem 1 hora, temos um planejamento para 1 hora, vamos tentar, né? A gente que fala sobre medida, vamos tentar. Eu estava falando para o pessoal que é muito difícil a gente acompanhar o chat. Enfim, é pequeno, roda. Guto está lá na nossa produção, vai tentar ver as perguntas e trazer para a gente. Não sei se a gente vai conseguir. Se a gente não conseguir, gente, pode me marcar, pode marcar a Leila, que a gente está no Instagram o tempo todo, né? Então, o tempo todo não, que a gente dorme e a gente vive. Então, mas a gente responde no futuro. E já que Gutinho está aí, segurando as pontas, aproveite para mandar mensagem para ele, que hoje é aniversário de Gutinho. Pois eu já estava vendo. Quem quiser mandar parabéns no chat, mandar bolinho. Infelizmente, a gente não consegue mandar a fatia de bolo real, né? Tanta pesquisa, tanta tecnologia e a coisa mais simples que é teletransporte de comida, ninguém ainda inventou, nem está estudando. Absurdo. O que eu acho um absurdo, mas enfim. Vamos às surpresas logo, porque eu não vou deixar surpresa para o final, né? Porque pode ser que alguém saia e perca. Durante esta live, este livro maravilhoso da Leila, sobre o qual vamos falar hoje, está na promoção, tá? Então ele custa R$60 e vai estar por 50. Então já está lá na livraria da Pipa. A live. A gente vai deixar um tempinho depois, né, para vocês não saírem e abandonarem a gente na live, mas enfim. Olha isso, olha como a Pipa é boa com vocês. Promoção! Entendendo, né? Temos promoção. Outra surpresa maravilhosa, que é essa aqui. Criamos um combo com os 2 livros mais legais sobre educação e inovação do mercado, que é o do Caio Dib, que também está fazendo aniversário hoje, descobri hoje, olha. Juro, também não sabia. O livro do Caio, o Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora, que é excelente, e o Guia da Leila. Então é o combo Dia do Professor, tá? Então tem uma promoção lá que você compra os 2 por um precinho e vai receber um pacotinho lindo com essa cartela de cor maravilhosa. Aí na sua casa, que agora... Comprar. Já tenho, mas eu quero comprar de novo, porque a promoção tá, assim, sensacional. Temos Correios agora, então a coisa simplificou, né? Então vamos lá, vamos parar de enrolação. Tem essas surpresas, tem mais algumas, mais uma só que a gente vai falar ao longo da nossa entrevista aqui, porque a gente só tem 1 hora, então vamos lá. Eu queria começar apresentando Leila para vocês, tá, gente? Eu tô aqui com um roteirinho, aí eu vou ficar olhando aqui, né? Porque é mais fácil eu acompanhar o roteiro para a gente tentar ficar em 1 hora. Leila é brasiliense, tá? Apaixonada por pesquisa, por estudos, por aprendizagem, por criatividade e por inovação. E assim, desde que eu conheço Leila há 10 anos, tá? Então, tem um tempo aí que ela é apaixonada pelas mesmas coisas. Então, eu posso validar para vocês, ela é apaixonada mesmo.
Ela é licenciada em letras, tá? Doutora em ciência da informação, é mestre em design e concluiu o doutorado também lá na UNB em linguística aplicada. Tudo isso, né? Esses 2 mestrados, esse doutorado e essa licenciatura na UNB, que sinceramente eu acho que tem que dar um prêmio para ela, né? Porque, né? É muito título, é muita coisa, é muita placa. Eu acho que a UNB está comendo mosca aí. Então, além de tudo isso, Leila ainda fundou a Sala, né, que é uma empresa que estuda e que trabalha com novos processos de aprendizagem. Então, sala.org.br, vocês podem dar uma olhada e vão conhecer o trabalho deles, que é muito legal. E também é autora deste, né, que já podemos chamar de best-seller, né, Aprenda, Desaprenda e Reaprenda, que é o primeiro livro dela, e a gente aqui na Pipa adora essa história de primeiro livro, né, os primeiros autores, e é por isso que a gente está aqui. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esse danado desse livro, né? Eu fiz um roteirinho de perguntas, são só 6 perguntas, que eu acho que já vai dar 1 hora, né? Porque eu prometi que ia fazer um negócio legal. Então, para começar, Leila, eu tinha uma sequência lógica, né? Mas aí eu decidi hackear o sistema, porque, né, a gente é assim. Lógica então, não é comigo. Não mesmo, eu vou começar hackeando esse sistema e fazendo a pergunta que eu mais recebi esses dias. Eu vou deixar que você responda, que é: quando sai o e-book? É a pergunta que eu escuto todos os dias. E toda vez que alguém me pergunta, eu venho com uma explicação, que eu acho importante, entendeu? A explicação é: gente, depois que você lança um livro, você entende esse mundo que qual Carlinha aqui sabe muito bem, é um universo de aprendizagem que eu achava que eu só precisava escrever. Mas não é não. Não é não. Não é não. Além de não só precisar escrever, você ainda tem esses processos. O livro físico é um processo. O livro digital é outro processo. Então, quando as pessoas me perguntavam antes de sair o físico, que estava quase saindo, aí as pessoas falavam: vai ter físico e digital? Eu falei: vai sair os 2. Achando que a coisa era fácil, assim, e não foi. Existe, para você ter um livro digital, você precisa, a Carlinha vai saber dizer melhor, com certeza, mas se você quer que ele tenha mais acesso para as pessoas, que seja, de fato, acessível a todos, né? Assim, pensando nas questões da acessibilidade mesmo, o projeto, que é esse aqui, ó, desse livro, ele é muito colorido, ele tem muita coisa diferente, como vocês podem ver aqui. E isso aqui tudo num livro digital, ele não dá muito bem, não é a mesma coisa. Você tem que adaptar. Então, por isso que muitas vezes o livro físico e o livro digital são completamente diferentes. Assim, você pega e vê a diferença. Então, por causa disso, o livro vai sair agora em outubro, digital. Porque a gente estava todo nesse planejamento de criação, de tentar, num primeiro momento. Então, assim, foram muitas aprendizagens. Num primeiro momento, a gente porque queria colocar esse mesmo projeto no digital. Não deu certo. Depois, a gente foi tentar fazer alguma firulinha, então, para criar um projeto diferente. Também não deu certo. Então, a gente falou: vamos aceitar que é exatamente isso, que é o aprender, desaprender e reaprender. É você ir construindo e reformulando essas ideias. Então, sem mais delongas, o livro digital vai chegar agora dia 5 de outubro. Aê! Então, quem estava perguntando já tem essa resposta agora. Vamos colocar esse livro digital no ar. No dia 5 de outubro, ele vai estar disponível na Amazon. Então, quem está fora do Brasil também, que são as pessoas que mais me perguntam, vai ter condições de comprar a versão e-book, adquirir, ter essa leitura e ter acesso a todo esse material. Então, essa é a terceira surpresa da live. São 3, né? Tá na promoção agora, durante a live, mais 1 horinha depois. Tá na promoção junto com o livro do Caio, que é o Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora. Então, temos um combo para o Dia do Professor. São 15 unidades só, vai ficar disponível lá na livraria para vocês, tá? Então, se quiser presentear um professor, a hora é agora, né? Principalmente nesse momento que a gente tá cansado de tela, né, Leila? Essa leitura, né? Até eu, que sou leitora assídua de e-book, tô adorando o meu livro impresso, porque, né?
Tem Ele tá meu me autógrafo colhendo. também, né? E aí eu tô riscando e tô fazendo aquelas coisas que a gente fazia antes. E eu sou leitora de e-book, eu não tenho muito livro impresso mais. Mas porque eu não tenho muito livro impresso mais, não significa que eu sou contra o livro impresso, né? Porque as pessoas querem muito colocar uma coisa contra a outra, minha gente, e são coisas diferentes. Então não tem como você colocar uma coisa contra a outra se elas são diferentes. Eu acho que elas se somam, se combinam. Eu acho que, É, inclusive, foi até um aprendizado que a gente teve durante essa conversa de pensar no primeiro livro. Foi exatamente isso, né, Carlinha? Assim, eu tinha essa concepção de uma coisa meio contra a outra, ou concorresse com a outra. E a Carla foi me explicar todo esse consumo que tem, por exemplo, na pipa, que muitas vezes saem os dois, porque as pessoas têm hábitos de leitura diferentes, ou que aquele livro é tão significativo que acaba que ela quer ter aquele do Kindle, que vai levar rapidinho, mas também quer aquele do livro físico para outros processos que ela precisa fazer, né? Existem vários tipos de leitores, inclusive, né? E para momentos diferentes, às vezes um mesmo leitor, e aí eu falo do meu caso, você em situações diferentes, você recorre a formatos diferentes de leitura de um mesmo conteúdo. Então isso é muito possível hoje em dia. E a gente precisa estar atento a esses movimentos também, né? E tentar parar com essa história de querer colocar um sobre o outro. Eu acho que o conteúdo é igual e a plataforma é diferente e atende a demandas diferentes, são soluções diferentes. Então não tem Isso é porquê a verdade. gente fazer essa guerra. Leila, então agora vamos para a primeira pergunta real, real, oficial, que é o que eu queria saber. Quando nessa sua vida, né, nessa sua trajetória, uma carreira grande já, uma jornada muito bonita, né, muito inspiradora, quando é que você conectou design com a educação? Se você lembra esse momento aí que você, sei lá, estava lavando o prato e fez, eita, dá para conectar. Conta aí, compartilha aí com a gente esse momento. Cara, foi muito louco, assim. Na verdade, quando eu descobri o design, foi a partir do design thinking. Para design thinking para educadores. A IDEA eu tinha lançado o guia deles, e era todo em inglês. Eu lembro de ter encontrado isso na internet, sempre fui muito curiosa, descobri coisas e acabei desbarrando isso. Como eu cheguei a isso, realmente não me lembro. Mas eu lembro que eu esbarrei, eu lembro que ele era amarelinho e tal. E eu abri aquilo e eu só conseguia sentir uma boa sensação. Só que eu não tinha entendido. Não pela língua inglesa, porque era um formato de pensamento diferente. Enfim, passou-se um tempo, o Educa Digital trouxe para o Brasil a tradução dele, né? Que ele veio até na versão verdinha e tal. E aí ela começou a dar, a Priscila começou a dar oficinas. E eu falei, cara, eu quero fazer oficina disso, porque eu quero entender. Eu ainda não entendi. E o material era gratuito. Você baixava o material, mesmo sem fazer oficina. E eu baixei e eu não consegui entender aquilo ali. Eu falei, tem alguma coisa aqui que... Porque era muito diferente. E aí Mas eu ficava assim, eu sabia que tinha uma coisa boa ali. Aí quando eu fui fazer oficina, aquelas coisas todas que pareciam muito estranhas começaram a se tornar muito familiares para mim. Eu comecei a Você perceber vive, que né? eu já fazia aquilo ali. Só que aquilo tinha nome. Eu falei, cara, que bacana isso aqui. Isso tem nome. Eu já faço isso. Porque essa é a beleza do design thinking. É quando você coloca esses processos que você já faz num processo de consciência. Então, eu comecei a ter consciência daquele processo. E aí, eu estava no meio do doutorado, eu falei, vou já colocar isso aqui com esse nome, não mais jogar ao vento, que eu já tinha feito nos outros, no meu mestrado e tal. Eu falei, vou colocar agora com consciência. E aí, coloquei, usei os nomes, as coisas todas, os processos, e fui experimentando. Mas eu sempre gostei dessa coisa do design, porque o Washington é designer. E ele sempre tinha esse movimento aqui em casa, e eu olhar para quem não conhece, eu acho que é meu marido. E ele sempre tinha esses movimentos aqui em casa, só que ele era muito focado no design gráfico e no design de interface, que antes chamava design web, design master, sei lá. Tá aqui E, no eu, chat, Washington. e aí eu ficava olhando Amada? aquilo ali, né? Achava bacana. E aí, só que eu sempre achei que design, para você ser designer, você tinha que saber desenhar. Nunca fui boa nisso.
Eu falei, eu não. E ele falava, eu acho que você tem que ir para esse lugar. Eu falava, não, eu não vou dar conta, eu não sei desenhar. Até que no meio do doutorado, né, eu descobri aí o design thinking, apliquei, fui vendo e tive a descoberta do departamento do design lá na UNB, que eles eram muito abrangentes, não tinha essa perspectiva do desenho e tal. Falei, cara, vamos testar isso aí? Fiz uma disciplina como aluna especial e depois eu fui testar, fazer uma prova, porque eu gostei bastante. A minha professora foi excelente, ela deu assim um olhar sobre o que era o design, as abordagens participativas do design, como isso era aplicado para fora do mundo gráfico, fora do mundo das interfaces web. E aí eu fui percebendo que aquilo era muito maior. E que a nossa concepção, que era popular, né, que é no nosso imaginário popular, era outra. A gente entendia design de uma outra forma. Como isso ainda permanece. As pessoas acham que design ou é alguém que sabe fazer, né, vai ser uma ciência que vai ensinar alguém a fazer um logo, que vai ensinar alguém a fazer alguma coisa muito de desenho, que vai ser bonito, que vai ser esteticamente bonito. E o design, ele é uma ciência muito, muito poderosa, e muito poderosa no sentido de ter uma força para a inovação. Ela é direcionada para a inovação por natureza. Então, eu fiquei muito encantada com isso, né, nessa primeira aula, nessa disciplina, aliás. E aí eu desenvolvi. Eu falei, vamos tentar fazer um mestrado aqui? Só que eu estava terminando o doutorado. Falei, vou só fazer o teste. Vamos ver como é que é. E acabei passando. Aí eu falei, agora eu vou fazer, tô apaixonada. E aí pronto. Aí eu também mergulhei de cabeça, porque é isso que eu faço. As coisas que eu vou me apaixonando, eu vou mergulhando de cabeça para descobrir mais. E eu me apaixonei completamente. E quando eu fui descobrindo cada vez mais o design, eu percebia que o meu lar era aquele lugarzinho ali. Que parecia que eu tinha vivido, sabe a jornada do herói? Parecia que eu tinha vivido toda a jornada do herói para chegar ali e conseguir ver realmente que ali era o meu lugar. E foi isso, assim. Até coloco no livro. E aí eu descobri que que o design é o meu lar. E foi isso. Eu descobri e aí pronto, acabou. Paixão, paixão. E é muito interessante quando você traz isso, porque aqui no Recife, né, onde a gente está, a gente trabalha também com design e educação, né, com esses pontos de conexão entre o design e a educação. E eu sou uma pessoa que trabalho com design gráfico também, né, então eu venho do design gráfico, que é aquela coisa que é muito engraçado o que acontece com o design gráfico, porque ele é a cara do design para a sociedade como um todo, né? Para o leigo faz, deixar bonito as coisas, né? Dá uma certa forma agradável para as coisas. E entre as áreas do design, o design gráfico ele já é tipo teve uma vez que eu ouvi alguém falar a cozinha do design, assim, eu acho é horrível, minha gente, não reproduzam isso porque é machista, enfim, é tudo que há de mais horrível no mundo, mas eu ouvi essa frase, e aí é engraçado como a gente tenta equilibrar isso, e aí eu descobri, com base no design gráfico, que os processos que a gente desenvolve, né, essa linha de pensamento que a gente desenvolve, contribui para a educação muito bem, né, e não só com a parte gráfica da coisa, como com o planejamento, com os processos, principalmente com essa coisa de você trabalhar colaborativamente, todo mundo junto dentro de uma instituição para desenvolver essas soluções. Então é muito interessante quando você traz isso, porque são as mesmas conexões que a gente trabalha aqui. E aí a gente sente muita falta e toda essa dúvida que as pessoas sentem com design thinking é muito válida também, porque é difícil quando você só lê sobre, ou quando você só ouve sobre alguém falando. Então você precisa viver mesmo. O pensamento de design é um negócio louco, é um negócio meio caótico. Então você não vai entender se você não passar por ele. Precisa do estalo. Tem um gatilho que eu não vou saber dizer para vocês qual é, porque eu observo as pessoas e eu vejo gatilhos diferentes, então eu não acho que existe um gatilho único, né? Que se as pessoas aprendem de forma diferente, então né, não vai ter esse gatilho único. Mas é muito interessante quando você percebe a pessoa
sentindo, né? Aquele estalo chegando. Então, isso é muito legal. E eu vejo muito nas formações, eu sei que você vê também, que a gente já fez muita coisa junto. Só até complementando, que eu fiquei... isso me interessa tanto, que eu falei, eu preciso explicar para as pessoas. Eu coloquei no livro essa definição, assim, do que é o design e quantas áreas ele tem. Para as pessoas perceberem que não é... o gráfico é só o início do design. Isso aqui não quer dizer que ele é menor do que os outros, quer dizer que ele foi sendo remodelado e abraçado por cada outras etapas que foi chegando. Porque as etapas do design, elas se conversam. E aí eu fui mostrando para as pessoas que a gente já está aqui, está entrando numa área já de pensar os sistemas, né? Como a gente redesenha todo o sistema. Eu preciso falar para as pessoas o que eu entendi, sabe? E além disso, essa história do pensamento do design, a gente trouxe aqui, para poder mostrar para as pessoas que, assim, é um pensamento que todo mundo tem, no fim das contas. E também não é nada demais. Começa muito bagunçado, que é um processo muito cheio de pesquisa, e que ele vai passando, vai criando algumas metodologias, alguns caminhos, para ir melhorando. Aí ele vai criando uma linha, né, mais organizada, mas depois a gente volta no momento de pós-design até para reavaliar tudo isso, porque ele já vai começar a ter esse processo de novo, né? Então, ele, na verdade... é muito importante, né? Essa dor final que as pessoas às vezes não querem sentir. É muito engraçado isso. Que, apesar dele estar ali num processo linear, ele é, na verdade, circular, assim. Ali é só para ter a visão, né, das coisas. Mas é muito diferente. Então, assim, você falou agora mais ou menos como foi que essa coisa dessa conexão entre design e educação apareceu, né? Aí com o Design Thinking, com o material da IDEO e depois com a tradução maravilhosa. Inclusive, minha gente, essa tradução está no ar ainda, é um material gratuito. Acessem, porque, né? A gente não sabe gratuito que futuro... e open source, né? Assim, ou seja, que você futuro... pode pegar, exatamente. Ainda. Exatamente. Design Thinking para educadores, o endereço do site é... não precisa, bota lá no buscador que você vai chegar. Então, o que eu queria saber agora era em que momento chegou esse insight para juntar tudo isso num livro. Olha, gente, isso aí é uma coisa muito louca, porque eu já fazia pesquisa, né? Então, assim, eu tenho zilhões de pesquisas aí que eu fiz durante a época da UNB e tudo mais, mas eu não ficava... É muito louco isso, porque você escreve dentro da academia, mas no fundo você não sai com essa sensação de que você tem um livro. Não tem essa sensação. E não sei por quê. Nesse último, eu comecei a olhar, eu falei, sabe que esse negócio aqui parece que pode virar uma coisa que pode ser um livro? Por quê? Porque quando foi na banca, uma das avaliadoras falou assim, Leila, o seu trabalho está tão leve, tão gostoso de ler, e os títulos estavam bem... Porque esse design, gente, é uma delícia. Eu vou ficar rasgando seda pro design aqui o resto da noite. Porque ele te dá uma liberdade muito grande, coisa que eu não tive em outros departamentos que eu passei. E quando eu cheguei no design, eu tive a liberdade total dentro da minha dissertação. Liberdade também ali nos títulos, na linguagem, porque eles são abertos para essas mudanças. E aí eu aproveitei, eu nem gosto. E aí quando foi essa parte, né, eu brinquei muito com a linguagem, com os títulos. E aí uma das avaliadoras da banca, a professora Fátima, virou para mim e falou assim, Leila, seu livro está pronto. Isso aqui é um livro. Do jeito que você produziu aqui é um livro. Talvez você tire essa parte da metodologia, que está um pouco chata, mas isso aqui é um livro. E eu saí da banca, olha só que lindo. Eu saí da banca com essa cabeça, com isso na cabeça. Pô, já tem um livro. Poxa, então eu vou só produzir. Porque para mim isso era uma coisa do outro mundo. Eu tinha que produzir uma dissertação e fazer uma outra escrita. E eu falava, eu não tenho mais fôlego. E aí foi quando eu comecei a conversar com a Pipa. Eu falei, gente, será que tem jeito? E aí vem todas as dúvidas, né, Carlinhos? Carla e Guto, coitados, vão pro céu. Porque todo dia era 30 mil perguntas. Então, isso assim, gente, momento de namoro ainda, não tinha nada fechado, não. Então, gente, como é que é esse negócio de publicar livro? Como é esse negócio de publicar livro? E eles iam explicando, porque assim, existem muitas formas.
E esse mundo editorial é um mundo também à parte. Então, assim, eu conversei com o Carlinho, teve um outro professor na UNB que tem uma editora que foi me explicar como é que era esse processo. Parece bobagem, gente, mas eu sou uma pessoa que eu preciso entender todo o sistema para eu ver como é que funciona. Eu preciso. Então eu perguntava muito, e eu saía perguntando para muitas pessoas, pessoas que já tinham publicado livro, para saber como é que era, se podia ser por uma editora, se podia ser individual, se podia. Então foram muitos processos até eu, sabe, falar, sim, Pipa, vamos casar. A gente já estava ameaçando acabar a amizade, né? Não é possível, mas enfim, né? Deu tudo certo. Foi verdade. Na verdade, foi o Guto que me empurrou, assim, ó. Mas é porque é um processo, assim, são vários processos, são um conjunto de processos, né? E é um conjunto de processos. E uma coisa que a gente fala muito aqui na Pipa é que, assim, cada caso é um caso, gente. A gente bate muito nessa tecla aqui da diversidade, que cada um é cada um, que cada um tem um jeito de aprender, tem uma forma de aprender. Então, a mesma coisa é com o processo editorial e é com o livro. Seu livro é seu, é único, ele tem a trajetória dele. Então, o que a gente tem é um conjunto de processos meio que padrão, assim, mas para todo mundo, que ele vai se delineando de acordo com a trajetória do seu livro. Seu livro é um ser vivo. Quer dizer, vivo não, né? Porque ele não está saindo andando ainda, né? Mas, enfim, ele é um ser no mundo, né? Ele é uma... 30 segundos para quê? 30 minutos. O Guto tá mostrando plaquinha aqui. Eu fiz, que isso? Que tá louco? Enfim. Enfim, o seu livro, ele é um ser, ele é algo que vai andar no mundo. Então, você está dando a luz a um livro mesmo. Sabe aquela história do ditado do filho, da árvore e do livro? Eu acho que aquilo faz sentido estar do lado de dois seres vivos, porque o livro ele vai ter essa trajetória também semelhante à trajetória de um ser vivo. Ele nasce quando você quando você termina, dá o ponto final lá no doc. Ele nasceu ali. Ele tem toda uma vida que você vai escolher, vai fazer suas escolhas. E isso também é um processo de design, né? Design são as escolhas que você faz, né, dessa trajetória, baseada nas referências que você tem, nas pesquisas que você fez, elas que vão dar o fim do seu projeto. E a mesma coisa no livro. Então, é baseado nessas escolhas também. Por isso que a gente faz todo esse processo de conversa, de muita reunião. Às vezes é muito divertido e engraçado, às vezes não. Às vezes não vai para frente, mas a gente precisa fazer isso, porque é tudo baseado no diálogo. E cada editora tem um processo, também é importante dizer isso. Não existe, não é algo que é fechado, igual em todos os lugares, que eu achava que era, tipo, tem uma regra e todo mundo vai ter que seguir essa regra. Então, assim, tem muitas coisas, muitos imaginários, né? Muitos processos que ficam na sua cabeça, muitas crenças. Então, conversar é uma coisa importante. A Pipa tem essa característica de apoiar o escritor de primeira viagem. E isso me ajudou muito até a decisão. Assim, foi mais do que só a linha editorial, porque ainda tem isso também, tem a linha editorial, tem essas questões. Mas mais do que isso foi essa coisa de ter certeza que eles iam ter o cuidado e a paciência, porque eu era uma escritora de primeira viagem, né? Então isso... Eu até vi que alguém colocou aí nos comentários que vale uma live só sobre esse processo editorial. Eu concordo, porque não existe lugar nenhum explicando isso de uma maneira... Eu acredito, inclusive, até que vale fazer algumas perguntas, que eu até vi alguns vídeos, algumas pessoas explicando, mas eu tinha dúvidas muito específicas que não estavam nesses vídeos gerais, assim. E isso para mim foi muito importante, todas essas conversas com muita gente. Agora, Carlinhos, antes da gente continuar, já que o Guto gritou em 30 minutos, é bom reforçar a promo, né? Gente, olha só, quem chegou depois, no início a gente falou, hoje a gente tem 3 surpresas para vocês. A primeira é que o livro da Leila, o Aprenda, Desaprenda e Reaprenda, que custa R$60, está na promoção hoje durante a live e 1 horinha depois por 50. Porque a gente é muito legal com vocês e a gente quer que todo mundo leia esse livro, que ele chegue cada vez mais longe.
A segunda surpresa é que vai ter e-book sim. Todo mundo me pergunta pelo WhatsApp, pelo Instagram, por todos os inbox das redes. Vai ter e-book e a gente vai colocar no dia 5 de outubro. Então, quem está fora do país, quem quer comprar, né? Tá difícil de chegar ao impresso. Vai ter e-book, dia 5 de outubro. Estamos nos comprometendo aqui. Se não tiver no ar, a culpa é do Washington. Do outro. E de Guto. A culpa é deles dois. Deles dois. E a terceira surpresa é que a gente fez esse combo aqui especial para o Dia dos Professores, que são 2 livros bem legais que estão lá na livraria, que é o do Caio Dib, que quem não conhece vale a pena conhecer, que é o Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora. É incrível também, é nos mesmos moldes da Leila, tá? Bem simples, bem rápido, trabalha com design, a forma, né? Trouxeram um design gráfico de uma forma bem legal. E a gente fez um combo promocional de Dia dos Professores para você comprar os 2 juntos por um precinho bem legal. E esse livro do Caio é bem legal porque ele traz, o Caio ele também trabalha com design thinking, design de serviço, ele inclusive está com um curso agora maravilhoso para educadores. Caio é amor. Gente, eu sou muito fã do Caio, muito fã. Sério. E os meus 2 estão autografados, tá, gente? Tudo de bom. E aí, como é bom ser amiga dessa galera. E aí o Caio, esse livro do Caio é super mão na massa também, ensinando a colocar um projeto para rodar na área de educação, né? Então vale muito a pena, é um combo lindo, mesmo que você não seja educador, dê para um educador esse combo. E tem bem pouquinho, né, Carlinha? Só tem 15, são só né? 15. A coisa mais legal que eu acho do livro do Caio que eu tenho para falar para vocês é que ele é muito focado nos projetos que a gente vai deixando para trás, porque vai esbarrando nos problemas e tal, né? Quem nunca botou um projeto na rua e deixou para trás ou paralisou? Então ele tem umas soluções bem interessantes para, primeiro, você perceber que não está sozinho, que não é só você. E segundo, algumas soluções para fazer você resgatar esse projeto ou tocar mesmo, seguir com aquele que você já está implementando. Então, eu acho isso sensacional. Me ajudou muito com algumas coisas no Profilab aqui. Então, vale a pena você considerar. Não, esse aqui não tem e-book ainda, tá? Então, né, tem que ser... Olha aí a oportunidade! Pois é, um combo maluco. Vocês aproveitem. Um combo bem legal. E você vai receber, olha só, para você presentear alguém, que coisa fofa. Olha essas cores, gente. Rosa e amarela. Olha só, eu vi até com uma corzinha assim, ó, tentando combinar aqui. Não deu muito certo, não. Pois mas eu aqui. Ficou muito bom. Então, Leila, vamos aproveitar que a gente está nessa coisa dos processos editoriais. A gente não vai conseguir abordar tudo, que realmente tem muita coisa. Tem outro ponto que eu queria destacar, que a Pipa é uma editora diferente. Então, a gente tem um cenário um pouco diferente do cenário comercial, que é o standard de editoras por aí. Então, tem muita coisa para discutir. A gente não vai conseguir abordar tudo hoje, mas eu me comprometo em tentar fazer uma live depois, se vocês disserem que querem, aqui embaixo nos comentários, e que vão estar presentes, né? Porque eu também não vou estar contando as coisas para uma pessoa só. Mas até conto, eu conto. Mas manda no inbox que eu conto no inbox. Deixa eu fazer uma live para isso. Então, o que eu queria, já que a gente entrou nesse cenário, o que eu queria saber era: qual foi a maior desaprendizagem nesse processo e reaprendizagem nesse processo de publicação desse livro, desse seu primeiro livro? Eu acho que tem 2. Uma foi o tempo. O tempo que isso significa. Eu achava que por ter o livro escrito, entre aspas, né, tinha a dissertação pronta, que isso já estava meio caminho andado, que ia ser muito fácil. Não é não, gente, ó. Não é não. Tem toda uma adaptação de linguagem, em primeiro lugar. Segundo, tem toda essa discussão, né, de ter um projeto gráfico para ele. E isso não é simples. Não é só faz aí. Se você tem preocupação, obviamente, com isso, eu tenho muita preocupação. Somos todos designers aqui, né? Então, tem essa preocupação. Demora. Tanto é que ele saiu lindo, Walter Matos e Yuri, ó, maravilhosos, Yuri Figueira. E, além disso, tem todo esse processo editorial. Então, assim, para tudo isso leva muito tempo. E eu não tinha essas dimensões. Então, assim, foi um processo mesmo de reaprendizado, assim, de desaprendizado, principalmente dessas minhas crenças do que significava produzir um livro, e de reaprendizado que agora, por exemplo, para os próximos eu já tenho isso
muito melhor e mais, talvez, mapeado. E eu acho que o segundo, eu acho que para mim foi essa coisa da diferença do livro digital para o livro físico. Isso mexeu muito comigo, porque é principalmente um olhar que você tem que ter de inclusão. Que se você não tem, você realmente não liga e vai fazer qualquer coisa. E isso é uma barreira muito grande. Você está falando de produção de conhecimento, você está falando de, como a Carlinha falou agora há pouco, o seu livro vai estar rodando, andando por aí. E você simplesmente não ligar que tem um monte de pessoas que poderiam ter acesso e não vão ter, se elas tiverem, né, aí a vontade, porque você não se preocupou com isso, é até contraditório com a ideia de você ser um escritor, sabe? Porque a ideia do escritor é que você tenha acesso, que você distribua isso para as pessoas, né? Então, acho que foram esses dois grandes, assim, que ficaram na minha cabeça. E foi muito legal você trazer isso, porque lá vem uma plaquinha, 20 minutos. Obrigada, tá? Valeu. Vou tentar ser rápida. Essa coisa da acessibilidade ela é muito importante, porque às vezes a gente quer separar, quer colocar a acessibilidade em caixinha, né? E a acessibilidade ela é uma coisa bem mais ampla. Então, para a gente, quando a gente entrou nesse cenário, quando a gente lançou a editora, a gente queria, a princípio, lançar só livro digital. A gente tem esse sonho maravilhoso. Não deu certo, já não deu certo logo de cara, né? Porque a gente viu que tem pessoas que querem ler o impresso. Então, a gente tentou combinar as duas coisas. O livro digital, ele não é só digital. Então, ele atende a uma série de leitores por conta do cenário digital, desse ambiente digital. Então, ele é mais simples para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, tanto visual como auditiva e tal, porque tem as máquinas, né, os sistemas que leem. Ele é mais acessível porque ele chega mais longe. Então, o livro da Leila mesmo, a gente tem alguns leitores que estão fora do Brasil e todo dia eles mandam um xingamentozinho para a gente lá no WhatsApp, que é cadê o e-book? Né? Então, acessibilidade, quando a gente fala sobre acessibilidade, não é o fato de ser, tipo, ou sou mais barato, ou porque vai ser um livro para uma pessoa com deficiência, ou essas coisas. É tudo isso junto. Então, é muito interessante você aprender a olhar com esse olhar mais amplo, porque você vai desapegando de coisas que você está muito apegado. Eu sou designer, eu trabalho diagramando livro e fazendo projeto gráfico. Então, para mim, lá no início, imagina abrir mão do meu projeto gráfico para considerar todas essas coisas. Mas aí depois eu me senti uma idiota, um imbecil, que estava querendo priorizar talvez um layout meu, né, com os meus destaques e as minhas escolhas, em detrimento da acessibilidade para um mundo de pessoas. Então aí foi quando eu comecei a ponderar essas coisas e fiz, talvez eu não esteja pensando de uma forma muito legal, não. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Me mostraram a plaquinha de 20 minutos, então eu vou correr. Eu tenho duas perguntas, que são as perguntas sobre o conteúdo do livro em si, né? Espero que dê tempo. Né? A primeira, Leila, é sobre o prefácio do Steve e Ponto, que tem um projeto muito legal que eu percebi que aprendi aí no Instagram. Se vocês não seguem, sigam, porque vale muito a pena. Ele tem uma frase que eu acho muito legal para a gente trazer uma discussão aqui, que é quando ele fala que o que nos trouxe até aqui não será o que vai nos levar até lá. Então, a pergunta que eu queria ouvir de você esse não, né? Não será o que vai nos levar. Será que ele não é muito forte? Será que não caberia aí talvez um talvez, né? Porque a gente está falando com pessoas que construíram rotinas, seguem metodologias e tal. Assim, eu sei que é legal e que faz sentido, tem muito sentido a frase dele, mas talvez para a gente entrar, né, na vida das pessoas com esses novos métodos, essas novas aprendizagens, o não é muito forte? Eu sou do time do Steve, sabe? Eu gosto demais por esses extremos. Mas eu entendo essa pergunta dessa maneira. E aí, primeiro, eu acho que é bom colocar esse lugar do Steve. Assim, Steve Ponto, gente, pelo amor de Deus, sigam esse cara. Ele é uma pessoa incrível, uma pessoa que realmente é inspiradora, sabe? Eu conheci o Steve por meio de uma amiga muito querida, a Elo,
que ela estava dando um curso e falou sobre ele. E falou do projeto Percebi que Aprendi. Falei, gente, que coisa incrível. E a proposta do Steve, no começo do projeto, era medir a aprendizagem dele. O quanto ele conseguia aprender por dia. É muito engraçado isso. É muito interessante. No fim das contas, ele falou, não tem como medir a aprendizagem. Como é que se mede a aprendizagem? E aí ele chegou num método muito empírico dele aí, de algo que a gente já sabe que a aprendizagem é impossível se medir, né? Você tem como verificar de outras formas, mas medir, não. E aí ele traz muitas coisas diferentes. E ele vem vivendo uma experiência também, que ele tem uma filhinha, que está agora num processo de escolarização, né? Então ela está saindo dessa fase de só aprender com a família e aprender também com a vida ali escolar, né? E ele tá vivendo assim, já tem um tempo, claro, né? Que ele está vivendo essa experiência e ele está conseguindo perceber, por meio da vivência da filha dele, que o que levou ele até aqui não está sendo o que está levando a filha dele até lá. Então, eu acho que é essa perspectiva, sabe? É você perceber, primeiro, como ser humano, que a gente está em completo processo de evolução o tempo inteiro e que o mundo, o que tem de constante nele é a mudança, e essa mudança, ela exige da gente um processo de aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro. Só que nesse momento que a gente vive social agora, está exigindo que a gente faça isso de uma maneira até mais rápida, porque senão a gente perde esse bonde. E eu estava assistindo Enola Holmes, eu não sei se vocês já viram, é um novo filme da Netflix com a Eleven, do Stranger Things, e ela está fazendo a irmã do Sherlock Holmes, é bem legal. E ela tem um determinado momento que aparece uma professora lá, que se passa em 1800 e alguma coisa, então imagina, né? Uma professora super conservadora e tudo mais, mas eu adoro a frase que ela faz, né? Eu vou dar 2 spoilers aqui, né? Um é que ela chega com um carro, e nessa época ninguém tinha carro, ela chega com um carro que inclusive ele é um protótipo ainda, né? Do que é um carro. E aí o rapaz pergunta, né, para ela alguma coisa do tipo, nossa, mas você tem um carro, né? Que coisa chique e tal, que à frente do seu tempo. Aí ela vira e fala, claro, eu sou educadora, eu sou professora, eu preciso estar à frente do meu tempo. E eu achei isso sensacional, sabe? Porque para mim é isso, um educador, ele precisa realmente compreender que apesar de tudo e toda essa bagagem que foi importante para a vida dele, trouxe ele até aqui, não necessariamente é essa mesma bagagem que vai levar ele até lá. Então, é muito mais nessa perspectiva de como você se renova, como você consegue estar em fluxo e sempre com esse olhar à frente, porque você é um educador. Você está educando pessoas, eu falo isso muito nas minhas palestras. Você sabe que você está dentro, quem está dentro da sua sala agora, ele vai estar vivendo a vida dele de adulto num tempo que talvez você vai nem ou não alcance, ou se alcançar, nem vai estar assim super animado já para o mundo como hoje você está. E aí você está educando essa pessoinha, sabe, para 2050. Sabe, você consegue, eu não consigo nem pensar no ano que vem, quanto mais 2050. Então, assim, se você não tem essa perspectiva que você está ensinando esse cidadão do mundo para viver em 2050, você perde realmente essa referência. Então, assim, eu vejo essa fala do Steve nesse propósito, nessa situação. E por isso que eu sou do time dele. Que eu acho que a gente tem que aprender a desapegar para poder conseguir compreender que essa evolução e essa mudança ela é constante. Eu também sou desse time, também concordo, mas eu sempre dou um jeito de trazer essas perguntas, porque elas são as que mais surgem, né, dos professores. Mas, cara, vocês estão querendo me substituir por robô? Ou mudar toda a minha metodologia, ou dizer que tem algo novo? E aí eu acho muito importante provocar essas reflexões e essas discussões, porque sempre vem alguma coisa assim, isso aí é muito forte, isso aí vocês estão querendo mudar tudo e tal, e não é bem assim, mas eu acho que a gente precisa ter essa visão
né? Agora, os estudos de futuro, né, estão ajudando muito a gente com isso, e eu acho isso importante. Então, arrumei um jeito de trazer essa pergunta, mas eu também concordo. E eu vou mais além. Eu acho que não tem como a gente conseguir resultados diferentes fazendo tudo igual. Então, assim, essa coisa de, sabe, a gente é muito apegado em educação, a métodos e metodologias, caixinhas fechadas e tal. Você vai conseguir o resultado que aquela metodologia planejou, né? Traçou ali. Se você não ousar, né? Eu gosto muito de falar com os professores, cadê a pitada de ousadia e alegria? Eu acho que vale a pena você ousar um pouquinho, e aí você começa a ter resultados um pouco diferentes. E aí, daí para uma inovação grande, é um salto. Então, eu acho que é importante. Essa fala sua até é importante, eu esqueci o nome, é Ana alguma coisa, que falou aqui agora. Ah, mas é difícil estar à frente do nosso tempo se o sistema está o tempo inteiro puxando a gente para trás. Concordo, Ana, de verdade. Mas essa fala da Carla é a fala importante. É preciso ter coragem de ousar. Porque se a gente, de fato, não tiver a coragem de quebrar essas convenções, essas questões aí do sistema, por exemplo, o propósito do sistema é te manter no status quo. Então, se você não for ousada o suficiente para ir lá e testar, às vezes a ousadia, quando a gente fala ousadia, a gente não é chegar e quebrar as paredes da escola, que seria uma maravilha, por exemplo, mas é você conseguir já quebrar algum processo dentro a plaquinha, né? Tem muito tempo ainda. Obrigada. E a gente tem essa coisa do quebrar, às vezes é com um pedacinho pequeno. Não precisa ir pensando grande. Eu também não comecei gigante quebrando um monte de coisa, mas eu sempre tive esse processo atitudinal. De onde eu conseguia quebrar, eu quebrava. Onde eu via que tinha um pedacinho que era possível fazer, eu ia lá e fazia. E eu ia levando outros amigos junto comigo também, ia convencendo, porque você tem que fazer isso num processo do coletivo, né? Eu acho que aqui vale, eu sei que só tem 10 minutos, mas eu vou falar aqui rapidinho, que eu acho que é interessante. Além de eu falar isso no livro, um processo do design é imaginar cenários futuros. Isso faz parte desse pensamento do design. E eu percebendo isso, eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas a fazer esse olhar para esse cenário futuro, porque as pessoas têm muito isso, do ter uma dificuldade, de como faz essa quebra do sistema, por exemplo. E às vezes é fazendo essa análise de cenário futuro. E aí a gente fez exatamente, a gente tem aqui várias coisas no livro que ensinam isso, e a gente abriu uma comunidade só para trabalhar esse processo de pensamento, essa postura atitudinal mesmo, de como a gente cria esse processo de pensamento crítico e, além disso, usando as técnicas do design especulativo. Então, a gente criou um Apoia-se, que é o apoia.se /sala oficial, o Orson vai colocar aí, que é uma comunidade que a gente está se juntando para conseguir fazer com que isso aconteça. Mais pessoas têm esse pensamento. E aí a gente pede, obviamente, uma contribuição pequena para a comunidade, para que a gente consiga dar cabo disso e consiga ter encontros e tudo mais, mas todos eles têm recompensa e tudo mais, depois vocês dão uma olhadinha lá. Que é uma forma da gente ajudar uns aos outros a fazer esse movimento também, porque ele não nasce realmente do nada, né? Ele precisa de um exercício. A Natiane está dizendo aqui que entende a forma como a gente pensa e as colocações, mas perdeu o emprego porque pensou diferente. Vou deixar você falar um pouco, Leila, mas tem uma coisa, Natiane, que vai vamos dizer que você saiu perdendo agora, mas tenha certeza que as pessoas que demitiram você vão sair perdendo bem mais se elas continuarem pensando da mesma forma. Mas quer comentar, Leila, sobre isso? Eu vou comentar rapidamente, pois temos agora deve ser 8 minutos.
E eu tenho a pergunta final que eu quero fazer. Mas a Natiane, tá, a gente está falando certo esse nome? Não se preocupe, você também não está sozinha nessa, sabe? Eu acho que a primeira coisa importante é você não se sentir só. É por isso que eu fiz a comunidade. A comunidade chama até Curiosos e Inovadores, que eu estou chamando a comunidade dos malucos, no fim das contas. Para a gente se juntar, para a gente se ver, para a gente, sabe, se acolher e não achar que a gente está sozinho. E acontece mesmo, porque talvez a vontade de trazer uma mudança não pode também colocar em risco o seu emprego, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de testar. E foi um teste que você fez e está tudo bem, assim. Você pode testar de outras formas, você pode ver que, de repente, isso não foi tão certo. Eu estudo muito sobre criatividade mesmo, assim, de pesquisa, ciência, pessoas que falam. E uma das pesquisas de criatividade fala exatamente sobre isso, por que a criatividade, quando a gente vira adulto, ela morre? Ela é tolhida, ela é bloqueada, porque existe uma aceitação social que a gente precisa ter, e que ser muito criativo significa também ser muito autêntico. E essa autenticidade muitas vezes cria barreiras sociais, porque as pessoas começam a te achar uma pessoa diferente demais. E isso, por exemplo, quem sofre muito são os artistas, por exemplo. Eles são o tempo inteiro muito julgados pela sociedade porque eles saem do convencional. Então, realmente, ser inovador, ser criativo é sair do convencional. E você vai encontrar pessoas por aí que vão estranhar. Mas o mais importante disso é você encontrar pessoas que vão te dar um suporte, um apoio, uma rede, para que você consiga fazer isso de uma maneira mais que seja confortável para você, mas que também traga uma mudança. Eu acho que essa seria a conversa. E eu vou falar para você, já estou de olho em você, viu? Porque nesse cenário que a gente está precisando muito de gente criativa, de gente inovadora, de gente que tem um traquejo com tecnologia. Então, se eles perderam você, deixa aí os contatos que vai aparecer coisa para você. O ProfLab é maravilhoso. Plaquinha dos 5 minutos. Temos 5 minutos para a última pergunta. Eu vou fazer, mesmo que não tenha resposta, porque eu fiz com tanto carinho que eu quero. Depois a gente debate nos comentários. Aí eu queria falar sobre o que mais me atraiu no seu livro, Leila, que foi, né, na verdade, as menções a Paulo Freire. Né? Vamos falar sobre isso, que isso é um tema muito legal, que eu gosto muito. Adoro aquele senhor. E eu contei, são 10 ocorrências a Paulo Freire no seu livro contando as referências. Eu contei, porque eu sou dessas. Então, o que eu queria saber, no fundo, na tua opinião, existe alguma relação e qual seria a relação de Paulo Freire e as teorias de Paulo Freire com design? Tudo. Para começar, de uma maneira cientificamente provada, o design participativo, ele surgiu, né? Claro, tem outras coisas envolvidas, mas uma das partes do design participativo surge por causa do conceito de conscientização que o Paulo Freire traz nos livros dele, nos estudos dele. Então, por causa disso, Paulo Freire, se vocês não sabem, Paulo Freire é conhecido no mundo inteiro. Ele foi parar aí lá na Finlândia, naquela região norte. Escandinávia inteira, ele é muito citado. E ele é um ícone mesmo, assim, a palavra do momento na internet é ícone, mas é de verdade, assim, ele é visto lá como uma referência para o design participativo. Porque o design participativo tem uma veia muito democrática. Então, ele é, assim, centro. Além disso, tudo que o Paulo Freire traz nas pesquisas, nos livros, no que ele se propõe, é sempre pensando num processo de aprendizagem que seja correlacionado com a vida, com um processo de aprender, desaprender e reaprender, um processo de design circular, um design participativo, onde as pessoas são ativas no processo, protagonistas. Isso tudo é da matriz do pensamento de design, né? Então, o Paulo Freire, ele tem tudo a ver com isso, assim, talvez até uma espinha dorsal e a gente nem saiba.
Olha aí, gente, todas as nossas perguntas e o nosso planejamento aconteceu, ainda sobraram alguns minutos. Então, vamos aproveitar esses minutos para falar sobre as surpresas, né? E as coisas que a gente preparou para essa live. Tem promoção do livro na Livraria da Pipa, ele custa R$60, mas hoje, durante a live, 1 hora depois, ele vai estar por 50 para vocês. Então, ó, esse livro a gente lançou e ele esgotou a primeira tiragem de 100 exemplares em 2 semanas, tá, gente? A gente trabalha com tiragens de 100 também, porque a nossa editora, ela é pautada nisso, né? Em relações mais intimistas, tiragens menores e tal, até para a gente poder ter essa flexibilidade, né? De fazer várias coisas, porque tem muita coisa por trás de um livro que vocês precisam saber ainda, tipo, corrigir uma tiragem que saiu com erro, né? Uma impressão mais baratinha, mais Isso aqui, ó, tudo erro do livro que a gente já encontrou. Oportunidades, né? Como diria o Oscar, cadê o Oscar para dizer? Não são erros, são oportunidades de crescimento e de amadurecimento, né? E de evolução, de solução. Ai, Carlinha, só um parênteses aqui rapidinho, 2 segundos. Meu sobrinho tá aqui, tá dizendo, oi tia, oi meu amor, titia tá morrendo de saudade. Pronto. E a gente tem esse combo maravilhoso também lá, que a gente juntou os 2 livros sobre design, educação e inovação que tem na Livraria da Pipa, o do Caio e o da Leila, num combo especial, Dia dos Professores. Então, se você quiser comprar ou presentear algum professor, é muito legal, principalmente nesse momento, né, que a gente está querendo um descanso da tela. Então, são 2 livros bem legais, leituras super rapidinhas, com um projeto de design, uma experiência de leitura, que é o que eu gosto muito de falar, né, que a gente preza muito pela experiência de leitura, são 2 experiências bem legais. E o e-book, plaquinha de 1 minuto, gente, a gente arrasou. O e-book sai no dia 5 de outubro, então também é um bom lançamento para o Dia do Professor. Então conheçam esses livros, esses são os livros que norteiam o meu trabalho por aqui, em educação, com o Profilab, com a Pipa. São livros, são projetos que inspiram muito a gente, então eu acho que vão inspirar vocês também. Então quem tem projeto de educação, agora a Natiana também, que está nessa situação, é uma leitura legal, você vai ter ideias de projetos, você vai conhecer outras pessoas, vai conhecer contatos, vai conhecer instituições que são mencionadas e que estão fazendo algo diferente, vai entrar em redes. Então isso é muito importante para a gente que trabalha com educação, tá, gente? Essa coisa do fazer sozinho é loucura. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver com design. Design é uma ciência, né, que nasceu a partir do trabalho colaborativo, da união de pessoas e processos. Então, não tem como você fazer design sozinho, é meio que impossível. Então é isso, adorei a live, muito obrigada pela presença de todos. Eu quero Vou deixar todo mundo que está aqui, muita gente fofa. Os segundos finais para Leila se despedir e mandar beijo pra galera. Tem muita gente linda aqui, olha, eu não vou conseguir citar todo mundo que não dá para ver, gente. É muito ruim. Olha, Zuckerberg, vamos melhorar essa ferramenta, amigo? É muito ruim. Muito ruim isso aqui, entendeu? Mas eu queria deixar um beijo para todo mundo que veio aqui, que são pessoas muito queridas, que eu gosto muito, que sempre estão aqui me apoiando e apoiando o meu trabalho. E essa que é a carinha, ó, por trás também desse apoio no livro que vocês tanto me apoiam. Hoje está saindo daqui também 50 livros, que foi uma encomenda muito especial e eu estou muito feliz. Então, assim, aproveitem, porque essa tiragem está acabando, gente. Corre para ter o seu, porque depois vai demorar. E depois vocês emprestam, manda para a galera. Vamos fazer esse livro circular, esse conteúdo circular, porque a gente só vai transformar as coisas assim, né? A gente sabe quanto é difícil estar aí, né? Hoje a gente teve esse exemplo, como é difícil transformar as coisas, mas é possível. Então, acho que Onde compra, tá perguntando? livrariadapipa.com.br ou joga no seu buscador Livraria da Pipa, que é o primeiro retorno que a gente está trabalhando pesado para que isso aconteça. Né? No meu link da bio também tem o link que já vai direto para lá. No link do Instagram da Pipa também tem, do perfil da Pipa também tem, você vai direto para a livraria lá, vale a pena. Eu acho que a plaquinha estava errada de 1 minuto, eu acho que a gente tem mais. Gente, vocês mais querem perguntar alguma coisa aí na live? Tem alguma coisa que vocês queiram falar aí? Ai, virou aqui. Mandar feliz aniversário pro Guto, que veio mostrar a plaquinha. Feliz é o aniversário Guto! dele. Beijo, Guto. Feliz aniversário. Obrigada pelas plaquinhas. Obrigada por apoiar a gente. É isso. Gente, eu vou encerrar agora.
Um beijo para vocês, boa noite. A gente volta em breve com outros Obrigada. assuntos. Beijo, Leila. Até mais. Tchau.